Domingo perfeito para os torcedores do Flamengo que assistiram ao time vencendo o Internacional de virada num jogo polêmico com erro de arbitragem e para completar viram o Vasco praticamente rebaixado pela quarta vez em 12 anos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar todos os detalhes sobre os dois principais jogos da rodada que aconteceram no meio da tarde desse domingo. Antes, só pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora começar falando sobre a vitória por 2-1 do Flamengo contra o Internacional. Era o jogo do líder, o Inter, contra o vice-líder, o Flamengo. Diferença de 1 ponto a favor do Internacional. Nesse momento, o Flamengo é líder do campeonato, 2 pontos à frente do Inter, com uma vitória de virada. Uma curiosidade, é a primeira vez que o Flamengo chega à liderança do Campeonato Brasileiro na atual edição do campeonato. Um absurdo, levando em consideração que o Flamengo tem o melhor elenco da competição. De qualquer maneira, antes tarde do que nunca para o torcedor rubro-negro. Os gols da partida, o Edenilson abriu o placar aos 12 do primeiro tempo num pênalti absolutamente infantil do Gustavo Henrique, que só jogou porque o Arão se machucou. O Arão quebrou o dedo do pé e ficou no banco de reserva só ajudando, torcendo, enfim. E aí o Gustavo Henrique fez um pênalti bobo no Yuri Alberto, o Edenilson bateu e colocou o Internacional à frente, 1-0 aos 12. O gol de empate aconteceu aos 29, grande jogada pelo lado esquerdo do Bruno Henrique, que passou sem tomar conhecimento pelo Rodinei, cruzou e o Arrascaeta de primeira bateu para fazer o 1-1. O jogo foi para o intervalo, existia um equilíbrio, o Internacional não era pior do que o Flamengo, pelo contrário, até finalizou mais vezes do que o Flamengo no primeiro tempo, mesmo tendo menos posse de bola. Segunda etapa parecida, com o Internacional criando, até incomodando de vez em quando o Flamengo, mas dos 3 para os 4 minutos, o lance que mudou o destino do jogo e pode ter mudado o destino do Campeonato Brasileiro. Rodinei acabou acertando o tornozelo do Felipe Luiz, a imagem congelada é bem feia. Ele vai com o pé direito em cheio no tornozelo do Felipe Luiz. E aí, com a ajuda do árbitro de vídeo, o Rafael Claus expulsa o Rodinei só aos 4 minutos da etapa final. Com o jogador a menos, o Internacional encolheu, chamou o Flamengo, que conseguiu chegar ao gol da virada com o Gabigol aos 18 da etapa final. Logo depois o Gabigol é substituído, até porque o Rogério havia colocado o time todo para cima. O Rogério Ceni coloca o João Lucas na direita para recompor seu sistema defensivo. O Inter até cria uma chance ou outra, mas o Flamengo consegue a vitória fundamental. Nesse momento, 71 pontos para o Flamengo, 69 para o Inter, e o campeonato vai ser decidido na próxima quinta-feira, quando o Flamengo visita o São Paulo no Morumbi e o Internacional recebe o Corinthians. Já é um Corinthians sem nada, sem qualquer pretensão no Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatou com o Vasco da Gama, daqui a pouco eu falo sobre esse jogo, mas o Corinthians, que tinha alguma chance de Libertadores, ainda que na pré-Libertadores, está praticamente descartado. Já o São Paulo vai chegar possivelmente para o confronto contra o Flamengo, ainda brigando por vaga na Libertadores na fase de grupos e não na pré-Libertadores. Dá para imaginar que o jogo do Flamengo é mais complicado do que o do Internacional. Mas o Flamengo, líder do campeonato, vai ter a oportunidade de conseguir o mesmo resultado do Inter. Então, se por exemplo, pode até ser que o Flamengo nem precise, por exemplo, se o Internacional vencer, o Flamengo precisa vencer. Se o Internacional empatar, o Flamengo pode até perder seu jogo. Se o Internacional perder, obviamente que o Flamengo será campeão independentemente do seu resultado. Eu não diria que o campeonato está decidido, até porque esse campeonato está tão esquisito, está tão maluco, que eu não acho impossível que o São Paulo arranque um empate com o Flamengo jogando no Morumbi. E esse empate, associado a uma vitória do Internacional contra o Corinthians, resultado normal no Beira-Rio, daria o título ao Internacional. De qualquer maneira, quero me ater sobre o Rodinei e sobre o árbitro de vídeo. Rodinei foi o grande personagem do jogo. Primeiro porque o Internacional pagou R$1 milhão ao Flamengo para utilizá-lo. Nem foi o Internacional, foi um torcedor ilustre do Colorado. De qualquer maneira, o Rodinei foi a campo. E no primeiro gol do jogo, Rodinei teve participação quando tomou um drible desconcertante do Bruno Henrique e não conseguiu impedir que o ponta adversário cruzasse. E aí teve esse lance da expulsão. A expulsão, ela foi injusta. Por mais que o lance pareça forte, ela foi injusta. E o Henrique Dourado trouxe alguns depoimentos, trouxe um depoimento no fim do jogo que ajuda a exemplificar isso. Ele conta, e o Rodrigo Dourado é um cara super sério, ele conta que o Felipe Luiz, dentro do campo, entendeu o cartão vermelho como exagerado. O Felipe dizia para todos os outros que o Rodinei foi sem querer na bola. E de acordo também com o Dourado, o próprio Diego entendia e pedia só um cartão amarelo. Então os jogadores do Flamengo, segundo um atleta colorado, entenderam como exagerado esse lance. Se você reparar bem no lance da expulsão, quando o Rafael Claus apresenta o cartão vermelho para o Rodinei, a reação do Felipe Luiz é de baixar a cabeça e fazer negativamente, como desaprovando a expulsão de um companheiro, apesar de ser adversário do campo. Enfim,
A partir desse lance ficou mais fácil para o Flamengo e agora certamente a gente vai ter uma enorme polêmica envolvendo a arbitragem. Era tudo que eu não queria, porque o Campeonato Brasileiro, toda vez que ele é medido a partir da arbitragem, a gente vê desconfiança, a gente vê, enfim, é uma imagem que se queima em relação ao Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre o outro jogo, extremamente importante, na parte de baixo da tabela, um empate em 0-0 do Corinthians contra o Vasco da Gama. Empate que não determina matematicamente o rebaixamento do Vasco, mas praticamente. O Vasco, nesse momento, ele foi de 37 para 38 pontos. Ele está a 3 pontos do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então o Vasco vai precisar vencer seu jogo na última rodada contra o Goiás em casa e torcer para o Fortaleza perder para o Fluminense no Rio de Janeiro. Mas não basta isso. O Vasco vai precisar tirar uma diferença de 12 gols a favor do Fortaleza no saldo. É que o saldo do Fortaleza é de -8 e o saldo do Vasco é de -20. Eles terminariam nessa condição que eu te falei, empatados em pontos, empatado em número de vitórias, mas o Vasco vai precisar tirar esses 12 gols de desvantagem. Então precisaria, por exemplo, vencer o Goiás por 6-0 e torcer para que o Fluminense faça 6-0 no Rio de Janeiro contra o Fortaleza. É muito difícil. A reação dos atletas do Vasco dentro de campo já indicava que o quarto rebaixamento em apenas 12 anos é mais do que uma tendência, é algo praticamente sacramentado, 4 rebaixamentos em 12 anos. E esse rebaixamento tem uma série de culpados, o Alexandre Campelo, presidente, muito ruim, o Jorge Salgado com enormes dificuldades desde que assumiu, um elenco recheado de jogadores desconfiados não é a palavra, que causam desconfiança, atletas que não têm qualidade. O elenco do Vasco é extremamente pobre e a minha preocupação a partir de agora em relação ao Vasco é a mesma que eu tinha com o Cruzeiro no ano passado e com o Botafogo nessa temporada. São clubes gigantes, de uma torcida enorme, mas que com todas as dívidas que tem, vão sofrer demais na segunda divisão. O Vasco vai cair de uma cota de 80, 90, 100 milhões de reais por temporada na primeira divisão para algo na casa de 6 milhões de reais na segunda divisão. Se o Vasco já não conseguir manter salários em dia, pagar atletas, membros da comissão técnica, funcionários e tudo mais, com todo esse dinheiro de cota de TV, como é que vai conseguir jogando a segunda divisão? Pergunta que não quer calar, eu acho que existe uma grande chance de o Vasco e o Botafogo não conseguirem voltar à primeira divisão logo na primeira temporada na Série B, o que seria uma tragédia até do ponto de vista financeiro. E o que eu mais lamento é do torcedor vascaíno, que tem feito o possível e o impossível para estar perto do time, para erguer esse time. Perdão. Foi graças ao torcedor vascaíno que o clube conseguiu construir um centro de treinamento. O Vasco também tem o maior programa de sócios torcedores do país e o quinto maior do mundo, mesmo com o Vasco dando praticamente nada em troca, porque o time é paupérrimo, o time é horroroso, mas a realidade do Vasco tudo caminha para o quarto rebaixamento. Time que não vence a 6 jogos, são 3 empates e 3 derrotas, que não marca gols a 5 partidas. Sim, o Vasco não marca gols a 5 partidas e vai precisar descontar esses 12 gols de saldo. Por outro lado, o Corinthians, que empatou com o Vasco, praticamente se despediu da chance de jogar pré-Libertadores, não merece também, não é um time que vem jogando o suficiente, 4 jogos sem vencer com 2 derrotas e 2 empates. Queria, antes de encerrar o vídeo, pedir para vocês comentarem, deixarem likes no vídeo e dizerem a respeito da situação. Primeiro do Flamengo, quem será campeão brasileiro? Flamengo ou Internacional? E para fechar, queria que vocês falassem sobre o Vasco da Gama, se vocês ainda acreditam na possibilidade de o Vasco escapar do rebaixamento. Beleza? A gente se vê, tchau, tchau!